Fala galera, vamos aí para esse bloco 4 para a gente terminar essa aula de invasões estrangeiras e dessa forma a gente abordar essa atuação holandesa no Nordeste que foi extensa, que durou de 1630 a 1654, um quarto de século basicamente, e essa invasão ela é muito lembrada por, de certa forma, você quebrar o monopólio açucareiro português nessa realidade nordestina, porque depois dessa invasão, os holandeses vão produzir açúcar nas Antilhas, no Suriname e em Curaçao. Vou até colocar a imagem do Suriname, se eu não me engano, é a cidade de Paramaribo, a capital. E essa atuação dos holandeses na realidade das Antilhas vai fazer com que esse preço de açúcar caia para um terço até um quarto do valor. Então, esse açúcar, que era um produto mais valioso do início do 17, ele vai entrar em decadência, o que vai enfraquecer as finanças portuguesas e vai ter que adotar uma postura diferente quando você sair dessa realidade da União Ibérica. Eu vou comentar até sobre isso quando você fala dessa nova forma de Portugal atuar junto da colônia, o que vai estimular a eclosão de revoltas nativistas, porque eu tenho Portugal que começa a adotar uma postura mais incisiva quanto à exploração de tributos por conta dessa crise açucareira. Então você vai ter aqui um contexto em que os holandeses vão ocupar esse território, eles vão atacar Pernambuco com os recursos retirados, né, roubados por Peter Heyn, lá da esquadra espanhola do carregamento de prata, e vai atacar Zuikerland, ou Terra do Açúcar, como eles chamavam, Zuikerland, que é a região de Recife. Acreditavam que Recife, por ser muito produtiva, seria uma boa alternativa e poderia desestabilizar o domínio aqui da realidade colonial, ocupando esse território que ainda estava na posse da União Ibérica, ainda estava na posse da Espanha. Eles tentaram Salvador na primeira iniciativa, não deu certo. Agora o alvo é Recife. Vamos lembrar também que os holandeses possuíam 29 refinarias em seu território. E isso acaba criando um cenário em que eu preciso de matéria-prima para poder, obviamente, fazer com que essa indústria tenha sentido. E aí você tem uma esquadra de 56 navios do Hendrik Cornelison Lonck, né? Ele vai ser o comandante responsável por esse ataque, com 7.000 homens, 3.500 marinheiros, 3.500 soldados. E aí você vai desembarcar em Recife, e a partir dessa tomada da cidade, você vai começar a se expandir pelo território. Então você vai ter uma ocupação que vai não só ocupar região de Pernambuco, vai ocupar parte da Bahia, não vai alcançar Salvador, vai ocupar o Forte São Luís, vai ocupar, territórios do Rio Grande do Norte, você vai ter um domínio extenso dos holandeses. Os holandeses vão ocupar um território ali significativo ao longo desse período de domínio, de conquista do Nordeste brasileiro. E é importante citar e frisar que, nesse período, eu tenho os domínios territoriais sustentados pelas frotas navais. Então, eu não tenho rotas e rodovias de ligação desses territórios, a ponto de, por exemplo, Salvador ir por terra e conseguir enfrentar essa ocupação holandesa. Então, assim, você tem ali uma esquadra imensa, estou falando do século XVII, e essa esquadra, ela coíbe, ela impede as tentativas. E a Batalha de 1641, a Batalha Naval de Abrolhos, você teve tentativas militares navais com o objetivo de expulsar os holandeses dali. Então você teve batalhas navais diversas que tentaram quebrar esse domínio naval e não conseguiram. Então é muito importante a gente pensar que os holandeses conseguiram ali, afastar qualquer tipo de ameaça. E no por terra, eu tive uma tentativa de resistência até 1635, que foi ali encabeçada pelo Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, descendente do Duarte Coelho. Então Matias de Albuquerque foi governador de Pernambuco, governador da capitania, e aí ele acaba sofrendo esse revés. Ele até resiste àquilo que foi o Arraial de Bom Jesus, a Companhia das Emboscadas. Eu estava dando uma lida, se você procurar o Arraial de Bom Jesus, eu vou até colocar imagens, ele ficava numa região elevada. E aí era um local
que você conseguia fustigar, fazer ataques constantes aos holandeses e coibir a expansão holandesa para o interior. Então, Arraial de Bom Jesus era uma tentativa de você, conseguir evitar essa expansão. Só que devido à traição de um colono brasileiro, a figura do Domingos Fernandes Calabar, que acreditava que a presença holandesa seria mais positiva que a presença portuguesa, você vai trair o Arraial de Bom Jesus, a Companhia das Emboscadas, e isso vai levar a um ataque holandês na região que vai forçar a retirada do Matias de Albuquerque, dos homens que sobreviveram. Muitos vão ser pegos pelos holandeses, e aí esse foco de resistência vai ser destruído. O que é interessante também comentar é que nesse primeiro momento de guerra, primeiro momento de ataques a engenhos, a fazendas, produtoras de cana, você vai desorganizar essa produção agrícola que vai levar à fuga maciça de escravizados. E isso vai, obviamente, ajudar a montar, a compor aquilo que vai ser o Quilombo dos Palmares. Então, quando você fala do Quilombo dos Palmares, que vai ter a liderança do Ganga Zumba e que depois vai ter a liderança do Zumbi dos Palmares, você tem como papel, como fator essencial, a atuação holandesa, que acaba desorganizando as realidades das fazendas na região, facilitando os escravizados a fugirem dessas fazendas e conseguindo, assim, ir para o interior. Então, o plantio açucareiro desorganizado vai estimular o quilombo nesse sentido, nesse cenário, né? Então vale a pena a gente pensar essa realidade dos escravizados fugindo para o interior, formando Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares que é considerado uma revolta nativista, que vai perdurar até o final do 17, por ser um local de resistência e que cresce muito e que é fundado nesse contexto das invasões holandesas. É como o Calabar traiu a presença portuguesa aqui na América, aqui no Nordeste brasileiro, você vai ter um Matias de Albuquerque que consegue fugir, escapar das mãos holandesas, e no caminho ele pega o Calabar. E o Calabar, que tinha mais informações, ele vai ser morto no tronco dessa forma, um enforcamento sem forca, né? Ele vai ser asfixiado, executado no tronco dessa forma, com um pedaço de madeira que você vai torcendo e a corda vai apertando até ele ser morto. É uma forma bem violenta, mas o que se relata é que o Calabar ele tinha conhecimento demais da região. Então ele era uma figura que poderia contribuir ainda mais para a expansão holandesa e com isso tem a execução dele. O Calabar já foi até motivo de peça teatral, né? Tema lá do Chico Buarque, durante o regime militar, com a fala herói ou vilão. E na época, o regime militar acabou censurando, porque afinal o Calabar ele é visto pelas Forças Armadas, pelo Exército, como um traidor. O Exército Brasileiro, como força, entende que a luta contra os holandeses é a primeira organização brasileira, né, muitas aspas aí, de união do branco, do negro, do índio contra o inimigo estrangeiro. E aí o Chico Buarque, na época, deu essa incomodada, deu essa sacaneada de herói ou vilão. E é um questionamento que até os historiadores têm. Vou lembrar também que o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, é um grande historiador, da idade contemporânea, do Brasil contemporâneo, produtor de historiografia no século XX, é um cara, assim, gigantesco na historiografia brasileira. E aí o Chico, tendo essa formação, tendo esse contato com essa historiografia de alta qualidade, faz essa peça que é censurada. Então Calabac é até figura de discussão. Será que o Calabar tinha razão quanto a um domínio holandês que seria melhor? A gente não sabe, fica no "se" e faz essa brincadeira do "se", do que poderia ter acontecido se os holandeses tivessem dado continuidade à colonização. Na minha humilde opinião, é muito provável que os holandeses tivessem adotado uma colonização racialista, como aconteceu na África do Sul. E afinal, quando se fala Cidade do Cabo, os holandeses tomaram posse disso ao longo do século XVII também, tirando ali uma presença portuguesa em algumas regiões da África, como, por exemplo, a Cidade do Cabo. Então vale a pena vocês pensarem nisso. Aí vamos lá. O Calabar é morto, e começa o momento da história do domínio holandês que eu gosto. Eu gosto porque eu vejo a construção de uma figura política, de um grande negociador, de um cara que
o João Maurício de Nassau-Siegen, né, o Siegen, e ele vai vir para cá buscando pacificar a região, buscando ser um administrador de qualidade e, com isso, tendo apoio dos senhores de engenho locais. Então, quando ele vem para cá, ele não vem para punir, ele vem para dialogar. E eu gosto muito da figura do Nassau, acho ele muito esperto, eu admiro a inteligência dele. Ele, não à toa, vai receber o apelido de "O Brasileiro", porque ele vai atuar de uma maneira tão positiva, tão proativa para poder facilitar as coisas para os moradores dessa colônia Nova Holanda, que vai, né, ser todo esse território que os holandeses vão tomar, e aí a gente pode pontuar isso, ó, esse território que os holandeses foram se expandindo, o Nassau ele vai conseguir apoio desses produtores, o Nassau ele vai facilitar, né, o envio de recursos para esses produtores, a concessão de empréstimos a juros baixíssimos, para esses caras poderem reconstruir suas fazendas, seus engenhos, comprar escravizados. Então você vai ter um Nassau que ele vai ser muito inteligente, porque ele precisa que a vida volte à normalidade para que eu tenha uma produção açucareira e com isso eu possa compensar, retomar uma atividade e vai gerar lucro ao WIC. A West Indies Company precisa que essa colônia seja produtiva, precisa voltar a uma normalidade. Então, o Nassau ele vai ser muitíssimo inteligente. O Nassau, ele, além de conceder empréstimos, vai ter uma tolerância religiosa. Então, eu tenho holandeses que são protestantes, calvinistas, e aí eles vão, olha, quem quer fazer a sua reza faz, quem quer fazer o que quiser fazer religiosamente faça, não vou me incomodar. Mas é importante tocar num detalhe legal. E os jesuítas não vão ter espaço nessa Nova Holanda. Não vão ter espaço para missões jesuíticas. Eu li alguns documentos que mostram que a Wicca, ela não, os jesuítas não querem aqui, porque eu tenho um inimigo religioso na Europa, é o catolicismo, essa missão jesuítica querendo enfrentar a expansão calvinista. Mas quem era católico na colônia era tolerado. Quem era judeu na colônia era tolerado, a ponto de você ter a primeira sinagoga da América, né, a sinagoga Cabal Zur Israel, que é a sinagoga construída durante o período de Nassau. Então você vai ter uma retomada de investimentos na região, com auxílio da UIC, que vai abrir o cofre para fazer uma renovação, de investimentos, uma renovação que vai favorecer uma retomada das atividades agrícolas, e essa retomada das atividades agrícolas vai ser essencial para a normalidade produtiva açucareira. Então essa galera, ela vai ver no Nassau o brasileiro mesmo, vai ver no Nassau uma liderança que vai conseguir estruturar essa atividade produtiva, e óbvio que o Nassau queria isso, porque a companhia precisa entender como é esse ciclo produtivo. Então o Nassau, além de fazer essa realidade de empréstimos, ele vai reformar a cidade de Recife, ele vai fazer a cidade de Maurícia, onde ele vai criar o Palácio de Friburgo, que até hoje é um palácio que hoje é sede do governo. Eu vou criar viadutos, eu vou criar zoológico, eu vou criar jardim botânico, eu vou criar um museu de artefatos indígenas e eu vou trazer botânicos, não sou idiota, para estudar como essa planta, essa cana-de-açúcar, ela tem o seu ciclo. Como funciona o plantio, como funciona a sua produção, como é que eu faço esse trabalho na moenda. Eu tenho que entender esse ciclo, para poder, obviamente, em algum momento, levar para outro lugar. Nassau não é bobo, Nassau não é idiota. E aí você vai ter, eu vou colocar alguns quadros, algumas representações do Franz Post e do Albert Eckholt, né, que foram 2 intelectuais, pintores, que trouxeram aqui uma representação desse mundo holandês na América do Sul. Então, é muito interessante a gente visualizar o Nassau como um cara diferente, né. Eu até comento, não sei se está no slide, eu acho que não, até aqui no finalzinho desse slide. Se torna a cidade mais importante da América Atlântica no século XVII. Você vai ter a vinda de várias nacionalidades, você vai ter alemães, você vai ter holandeses, você vai ter franceses, você vai ter gente de várias partes da Europa vindo para cá e fazendo negócio com esses holandeses. Então vale a pena a gente visualizar isso, vale a pena a gente entender que Nassau ele faz uma administração muito interessante. Ah, e antes que eu esqueça, né, aí piscando a Câmara dos Escabinos. Aí tu vai falar: "O que que é isso?". A Câmara dos Escabinos
é uma câmara política, como a Câmara Municipal, onde os holandeses permitem a participação de moradores locais. Portugueses, colonos brasileiros vão participar da política, mesmo os holandeses sendo de fato os donos, os controladores dessa colônia. Então, acho interessante porque eu dou espaço local para as decisões. Então, assim, é muito legal essa gestão do Nassau, essa gestão Maurício, ela é uma gestão inteligente para poder ter esses produtores, esse origem na mão, com um certo débito, tipo, ah, pô, o Nassau me concedeu empréstimo, é óbvio que eu vou vender o açúcar para ele, é óbvio que eu vou trabalhar com ele. E dessa forma, eu vou entendendo como esse ciclo açucareiro funciona. Mas assim, é importante lembrar que está em destaque, eu tenho uma gestão cara, eu tenho uma gestão onerosa, eu tenho uma gestão que gasta demais. Então a WIC começa a se incomodar com isso, começa: "Pô, espera aí, tá gastando muito, tá tendo muito gasto". Então você tem um problema aqui, que é a manutenção desses gastos, pela WIC na gestão de Nassau, e a WIC começa a questionar. E aí vamos lá, antes da gente pensar essa decadência holandesa, e ela se relaciona para quem já estudou com a saída do Nassau, em 1641, os holandeses chegaram até mesmo a tomar algumas regiões na costa da África, o que vai prejudicar o fornecimento de escravizados para a parte portuguesa. E também, dessa forma, eles vão obter recursos para fornecimento de escravizados para o Nordeste. Então, os holandeses eles vão ocupar Angola e São Tomé e Príncipe, e com isso eles vão pegar esse fornecimento de escravizados que os portugueses detinham. E aí, o que que vai acontecer? Essa galera vai ter que recorrer a escravizados nativos, e isso vai ampliar as missões bandeirantes, de preação na região sul do Brasil, quando a gente fala dos Sete Povos, quando a gente fala dos choques de bandeirantes com os jesuítas. Então vale a pena a gente pensar nisso, tá? Em 1640, a gente entra uma nova mecânica aí. Qual mecânica? O Portugal, ele volta a se tornar independente naquilo que é conhecido como a Guerra de Restauração. O que que a gente tem? Portugal estava falido, entrou na onda da Espanha, e a Espanha foi fazendo um monte de, ações erradas, um monte de iniciativas erradas, um monte de perdas militares. Portugal vivia incomodado com o fato de que a colônia aqui no Nordeste, ela estava sob posse holandesa e, quando Portugal percebeu que a Espanha, com Filipe III de Portugal, queria aumentar a carga tributária, queria reduzir o poder dos nobres portugueses, os nobres portugueses decidiram apoiar o Dom João de Bragança, ou da dinastia Bragança, e ele se tornou Dom João IV, naquilo que é a imagem da restauração. Então você tem a guerra de restauração entre Portugal e Espanha, e isso vai mudar um pouco a ótica com a Holanda. Por quê? Porque você vai estimular aos moradores da colônia uma esperança de que, Portugal estava liberto mais uma vez e eles queriam voltar a ser fiéis a Portugal. Vale a pena comentar também que, nesse contexto, Portugal começa a estreitar mais laços com a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai auxiliar Portugal nesse processo de guerra de restauração, a partir de 1641. E com isso, né, Portugal começa a ter esse apoio inglês que no futuro já vai auxiliar contra os holandeses. Como Portugal não consegue, né, lutar em 2 frentes de batalha, ele vai se preocupar primeiramente com a sua independência e com a Espanha ele faz uma trégua de 10 anos, assinada em 1641 naquilo que é considerado a Paz de Haia, chamado de Paz de Haia, melhor dizendo. Essa trégua, ela vai criar um cenário em que o Wiki vai pensar assim: "Poxa, podemos reduzir os gastos lá na colônia e nós podemos, aumentar a arrecadação". E aí a Wiki, ela vai aproveitar esse momento para aumentar esse lucro da carga tributária, esse lucro no Nordeste brasileiro, na colônia. E aí eu queria comentar também o seguinte, que alguns grupos portugueses em Portugal vão começar a estimular aqui no Brasil sedições contra os holandeses, de maneira não oficial, para não comprometer Portugal, que estava em trégua com a Holanda. Portugal não queria uma guerra contra os holandeses logo de cara, então era perigoso você estimular um tipo de sedição que pudesse atingir a diplomacia entre Portugal e Holanda.
E aí vamos lá, você tem aqui uma trégua de 10 anos entre Portugal e Holanda, e nessa trégua você tem um Portugal que está preocupado com a sua guerra de restauração contra a Espanha, então existe uma preocupação ali significativa de Portugal, e é até interessante que a Holanda também está tendo um problema com a Espanha, a Holanda está envolvida na Guerra dos 30 anos, está tentando consolidar sua independência está em xeque nesse processo conflituoso, nesse conflito e foi reacendido por questões religiosas na Europa. A Guerra dos 30 anos é um tema interessante quando você fala, de novamente problemas religiosos entre países protestantes e países católicos. Depois se torna até uma guerra que vai ter como evidência a uma disputa entre 2 casas poderosas, né, os Bourbons e os Habsburgos. E quem vai sair vitorioso dessa história vai ser os Bourbons. Então você tem uma Holanda e olha para o Brasil colônia e pensa assim: "Pô, para que que eu vou continuar gastando recurso com uma colônia ao qual, eu estou em trégua com um país que é dono original dessa colônia?". Então, você começa a reduzir envio de recursos para o Maurício de Nassau envia uma carta para a Wiki questionando isso, você percebe uma Wiki que ela quer arrecadar muito mais, porque ela está dependendo de recursos para essa guerra dos 30 anos e percebe ali que não existe mais aquela necessidade de fazer aquela sala junto dos colonos locais. E aí, você tem uma saída do Nassau. Tem livro de história que fala que ele foi demitido pelo Wiki, e livro de história que fala que ele se demitiu. O que é importante é que, da saída dele, você vai ter a ascensão de um conselho de 3 membros da Wiki que vai vir para cá com uma postura diferente. Antes de eu falar até mesmo dessa postura diferente, o Nassau chegou até tomar o Maranhão. Então eu posso dizer que eu tive um auge do domínio holandês, mesmo com, um enfraquecimento do envio desses recursos. Mas a gente já consegue visualizar que o Nassau ele está sentindo que a Wiki ela não quer mais favorecer os colonos, ela quer apertar o laço colonial, ela quer aumentar a arrecadação. Então, quando o Nassau está de saída, eu acho muito legal que eu encontrei essa informação. Ele deixa um testamento político recomendando aos novos administradores que eles tenham cuidado nesse relacionamento com os colonos, porque isso pode se tornar um problema, pode se tornar um barril de pólvora que vai explodir. Os caros administradores da Wiki na Nova Holanda, o Hendrik Hamel, o Peter Baas e o Adrian Bullestraat, não seguem essa orientação e começam a primeiro, acabam com a tolerância religiosa. Então você começa a ter guerra religiosa na Nova Holanda. Segundo, aumenta a cobrança sobre os senhores de engenho, executa essas cobranças e você tem uma situação fiscal que era inviável para os senhores de engenho cumprir. Então, é muito engraçado, porque você pensa assim: quando não incomodava o bolso dos senhores de engenho, quando o Maurício de Nassau estava aqui vigente e fazendo uma sala, garantindo assim uma relação tranquila, os senhores de engenho não questionavam o poder holandês aqui. Eles até gostavam, porque as condições que a WIC, por intermédio do Maurício de Nassau, apresentaram foram realmente melhores no sentido econômico do que quando a região era governada pelos portugueses, era controlada por Portugal. Quando eu tenho uma Wiki que muda a postura, que muda de figura e começa a cobrar essa tributação, os senhores de engenho adotam uma postura de revanche, de resistência, de revolta. Então, os senhores de engenho falam: ah, já que a situação piorou e muito, agora nós vamos resistir. Óbvio que isso tem o impacto da queda do preço do açúcar a nível internacional. Esse produto cai de preço por conta de uma oferta produtiva muito grande, responsabilidade dos próprios produtores que foram incentivados e cresceram muito essa produção no Nordeste brasileiro. Velha lei da oferta e procura, quanto mais oferta de um produto, menor, né, o seu valor. E você, com a medida do Wiki, vai fazer com que surja um foguinho, surja algo no interior da Nova Holanda, aquilo que vai ficar conhecido como a insurreição pernambucana. E aí, de novo, os senhores de engenho estimulam esse processo. Claro que vai ter o apoio de dissidentes coloniais, de portugueses que estão no território e que têm a esperança
de retomar a fidelidade com Portugal, e esses dissidentes vão estimular, vão instigar, vão botar uma pilha, e com isso um movimento explode no Nordeste brasileiro. É muito importante a gente visualizar que o movimento explode no Nordeste, e isso é algo que prejudica demais o domínio holandês. Uma coisa que é interessante pensar é que quando você fala do domínio holandês que é derrotado em Salvador, eu tenho uma atuação externa, a esquadra, a jornada dos vassalos. Quando eu falo da realidade aqui, nesse segundo momento, nessa segunda invasão, é interno. Eu vou enfraquecendo a estrutura interna e esse foguinho ele vai tomar a colônia. Então vamos lá. O Maurício de Nassau, ao sair, ele vai ver de longe o surgimento de tropas de negros e nativos se posicionando contra os holandeses. Então você vai ter a figura do Felipe Camarão, o índio tupi, a tropa dos tupis, com Felipe Camarão, o potiguar, e você vai ter também a tropa dos negros, né, que é interessante que eu encontrei algumas informações que o exército, ele tem até uma homenagem do Henrique Dias, né, de patrono, a tropa de infantaria, a tropa dos Henriques. Então você tem uma tropa de soldados negros com Henrique Dias. Acho interessante, né, a figura de um negro alforriado, de um negro já liberto, e aí lutando contra os holandeses, e essa mistura de negros, nativos e até mesmo brancos, com a figura do João Fernandes Vieira e o André Vidal Negreiro, os dois senhores de engenho, vai estimular o exército a olhar para essa organização e pensar: olha aí, pela primeira vez os brasileiros se unem contra o inimigo comum. Então é interessante que o exército brasileiro olha para isso como surgimento dessa ideia patriótica. Claro que muitos dizem que isso é uma forçação de barra, concordo, né? Mas é interessante que o exército olha para isso como uma herança. Não à toa você tem painéis espalhados por vários quartéis do Brasil sobre a Batalha de Guararapes, porque você faz uma referência a essa primeira grande vitória da insurreição pernambucana, a expressiva vitória que coloca Recife cercada por tropas coloniais. Recife que estava aí sob domínio holandês. Então você vai ter também o apoio do governador do Brasil, que na época não controlava o Nordeste, o Antônio Telles da Silva, governador geral, que estava tentando recuperar esse território. E você já está aí, obviamente, na gestão do Dom João IV de Bragança, quer recuperar esse território que é lucrativo para Portugal, né, a produção açucareira, e afinal, mesmo depois da presença holandesa, ainda vai gerar certo lucro, a gente não pode ignorar isso. E aí você vai ter em 45, né, a primeira grande vitória da insurreição pernambucana, que vai ser Monte dos Tabocas. É uma vitória expressiva, Guararapes chega a ser mais lembrado, mas a Monte das Tabocas já é uma primeira vitória significativa. E aí, vale lembrar o papel de Antônio Telles da Silva, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que ajudaram também enviando forças, inclusive já derrotando os holandeses lá na África. Vamos lembrar que os holandeses tomaram Angola, tomaram São Tomé e Príncipe, e Portugal vai conseguir derrotar os holandeses lá. Então, a derrota dos holandeses na costa africana vai também inspirar uma resistência contra essa presença holandesa aqui no Nordeste brasileiro, estimulando ainda mais que esse Nordeste seja recuperado. E aí, quando você tem a Monte das Tabocas, é engraçado que você faz um cerco em Recife. Os holandeses estão em Recife, mas eles não conseguem ir para o interior. E o que garante a presença holandesa ali? A esquadra no mar, a esquadra no porto de Recife. Então, lembra que eu falei que a presença naval foi significativa para garantir esse domínio? As forças navais portuguesas e espanholas, na tentativa de expulsar os holandeses, não conseguiram. Então, o processo é diferente da primeira invasão. Os holandeses vão ter que ser acharcados em terra. E isso vai acontecer de maneira expressiva na Batalha de Guararapes. É engraçado que os relatos que eu fui identificando é que a Wiki ela manda uma força militar de 5.000 homens para apoiar e romper esse cerco contra Recife, né? E aí você pensa assim, caramba, 5.000 homens, bagulho louco, né? E só que, mesmo com os holandeses com esse reforço, mesmo sendo considerados o melhor exército daquele momento, os holandeses foram derrotados,
mesmo com superioridade numérica, pelas forças da insurreição pernambucana. Então você tem a primeira vitória de Guararapes, uma dura vitória aos holandeses, né, e os holandeses, a Wiki começou a ser questionada pelos acionistas da empresa, falando: "Cara, a gente está só tendo prejuízo, já era, vamos largar isso de mão". Então, eu vou ter a Batalha dos Guararapes, a primeira de 48, que é até representada pelo Vitor Meirelles. Esse quadro, ele é famoso, você encontra esse quadro, eu vou até ampliar ele agora para você ver, é um quadro maneiro, você consegue ver o Felipe Camarão, que é até utilizado a partir desse quadro para representar ele, o Henrique Dias. Então você vê forças holandesas, é bem legal, é uma batalha imensa. E os holandeses são derrotados aí. E aí no ano seguinte, eles tentam novamente romper o cerco e não conseguem. Então é interessante que a Batalha dos Guararapes, as duas batalhas, já definem o destino holandês. É o quê? Ficar intocado em Recife até o momento que vão ser expulsos. É engraçado que eles não tinham mais condição de poder romper essa linha colonial. E o que eu já li também é que a esquadra, vendo que em terra os holandeses estavam tomando prejuízo, estavam tendo derrotas expressivas, começou a debandar. Você começa a ter navios que vão ter motins, que é o quê? Rebelião no navio, comandante é removido, os marinheiros pegam o navio, vão embora. Então você vai ter amotinações nas embarcações holandesas que vai enfraquecer a presença naval. E aí Portugal começa a ficar de olho. Epa, opa, começou a ficar interessante, começou a ficar legal, começou a ficar maneiro. E aí, 3 anos depois da Batalha dos Guararapes, da segunda batalha, a Holanda se complica ainda mais. Como? Lá na Europa, durante as revoluções inglesas, que é um tema de história geral que está ali na aula 9, a Inglaterra, com Oliver Cromwell, determina os atos de navegação, em 1651. E nessa determinação, ficou estabelecido que produtos ingleses seriam transportados por navios ingleses. Os holandeses eram os principais beneficiados por esse transporte de mercadorias. Por quê? Porque eles faziam frete. Eles prestavam esse serviço à Inglaterra e ganhavam muito dinheiro com isso. Quando eu faço atos de navegação, eu tiro essa boa da Holanda. E a Holanda fala: não, eu não aceito. Guerra. E a Holanda entra em guerra com a Inglaterra. Eu tenho a guerra anglo-holandesa. E a guerra anglo-holandesa é prejuízo para a Holanda. A Holanda não supera a Inglaterra, perdendo a proeminência naval e a Inglaterra se tornando a potência naval marítima que a gente conhece ao longo da história, né? Na Inglaterra, rainha dos mares. É aqui que nasce isso. E aí vamos pensar comigo. Em 1641, a Inglaterra já havia formado uma aliança com Portugal, favorecendo a sua restauração. E aí, quando eu tenho uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, é óbvio que a Inglaterra vai facilitar, vai favorecer, vai auxiliar esse processo de recuperação do território do Nordeste brasileiro para Portugal. Ainda mais que a Holanda, com essa guerra na Europa, tem que se concentrar com essa guerra na Europa. Então, mais uma vez, o Nordeste, coitado, holandês vai ser largado de mão. E aí, com mais recursos para defender a próprio território holandês, que a Inglaterra começou a dar um couro na Holanda, e a Holanda precisou alocar os recursos para garantir sua independência. E aí você tem uma Holanda que perde a guerra lá e Portugal, com Dom João IV, percebe ali uma excelente oportunidade para poder enviar uma frota em 1654, para dar um golpe de misericórdia e acabar com a presença holandesa aqui no Nordeste. Então, é importante esse envio naval. Você vê ali uma quantidade de navios até reduzida. Por quê? Porque todo aquele esforço holandês de 56 navios foi embora, muitos navios foram embora, e aí você tem um Recife que está isolado, que só tem essa conexão pelo mar com a Europa, e aí quando Dom João IV, a sua frota de salvação do Brasil, essa frota de libertar o Nordeste brasileiro, chega aqui, você acaba com o domínio holandês na Batalha da Campina da Taborda, quando os holandeses são definitivamente derrotados. E aí esses holandeses vão embora, né, o que vai acontecer? Vamos abrir um parênteses aqui quanto ao seguinte: enquanto Nassau trazia botânicos, os holandeses já estavam olhando para as Antilhas, para possíveis locais de plantio açucareiro.
E ao estudar essa planta, a cana, eles já levaram algumas mudas para Curaçao e o Suriname. E por isso, eles já produziram um açúcar lá, já fizeram um plano B. Legal? Beleza? Então é importante a gente pensar isso. Que a Holanda, o período nasal, com alto custo, foi importante para a Holanda aprender a cultura do açúcar. E com isso, levar esse plano B para as Antilhas e assim não ficar dependente da Nova Holanda, da colônia no Brasil, caso perdesse. E aí você tem uma Holanda que é derrotada, uma Holanda que vai assinar o Tratado de Paz de Haia, que é o mesmo lugar da Trégua de Haia, só que na Paz de Haia, 20 anos depois, a Holanda reconhece a derrota em troca de uma indenização de 4 milhões de cruzados. Aí você pergunta, pô, mas o território não é de Portugal? A Holanda alega que quando invadiu o território era a União Ibérica e que a Holanda era inimiga da Espanha e a Espanha causou um problema para o comércio açucareiro com os holandeses. E lembra também que antes da União Ibérica, os holandeses realizavam refino para Portugal de muito bom grado no sentido comercial da coisa. Todo mundo ganhava dinheiro. Então, os holandeses, a partir dessa base argumentativa, eles alegam que precisam ser indenizados. E Portugal, ainda preocupado numa independência muito incipiente, muito ainda fragilizada, com medo da Holanda reiniciar uma guerra e reatacar o Brasil, ele aceita. E aí o prejuízo maior, que você tem uma expulsão holandesa, tem até esse meme, essa charge, que eu vou abrir aqui ela, mas eu tenho os holandeses falando: vamos plantar açúcar nas Antilhas e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Qual é a brincadeira? A brincadeira é que o plantio açucareiro nas Antilhas, da Holanda, vai afetar o açúcar no Nordeste, vai quebrar essa economia no Nordeste, vai reduzir o preço do açúcar em 60%, 70%, e isso, obviamente, vai afetar essa recuperação econômica portuguesa. Então, vale a pena a gente pensar nisso como um elemento que prejudica demais essa realidade portuguesa pós União Ibérica. Quando eu falei da União Ibérica, eu lembro de ter comentado, pós União Ibérica, as pernas de Portugal estão quebradas. Toda aquela potência portuguesa complicou. E aí só vai ter um alento quando tiver ali a descoberta da mineração e aí vai poder dar uma recuperação a Portugal significativa. Beleza? Tranquilo? Esse é o bloco 4, concluindo União Ibérica e invasões estrangeiras. Daqui a pouquinho a gente tem expansão territorial, tratado de limites. Até a próxima. Tamo junto.